Há momentos em que o coração grita uma coisa e a boca pronuncia outra. É como se uma parte de nós soubesse exatamente o que precisa, mas a voz escolhesse o caminho contrário, dizendo sim, quando tudo dentro queria dizer não. Esse desencontro, pequeno à primeira vista, pode se transformar em um peso silencioso que acompanha cada passo. Talvez, em algum lugar dentro de você, exista uma dor silenciosa, quase imperceptível, mas constante, a dificuldade em dizer não. Essa dor não grita, mas corrói. Ela nasce do medo de rejeição, da culpa em desagradar, da sensação de que negar é falhar no amor. Quantas vezes você já disse sim com os lábios, enquanto todo o seu corpo, todo o seu coração já clamava por um não? Carl Gustav Jung nos mostrou que aquilo que não reconhecemos conscientemente se manifesta como destino. Quando não sabemos negar, a vida nos força a negar por nós. E esse não reprimido pode surgir como doença, como ruptura inesperada, como uma crise que nos obriga a parar e olhar para dentro. O inconsciente, quando não é escutado, cria seus próprios meios de se expressar, e muitas vezes o faz através da dor. É como se a vida nos lembrasse, a cada vez que fugimos da verdade interior, que não existe como escapar de nós mesmos. Montaigne, o filósofo que buscava a liberdade do espírito, dizia: quem não se governa será sempre governado pelos outros. E governar-se nesse sentido é também aprender a estabelecer limites, a não se perder em concessões infinitas. Não dizer não é apenas uma questão de comportamento social, é uma questão de identidade. Quando não sabemos recusar, acabamos por entregar nosso poder mais íntimo, o poder de escolher quem somos e o que queremos cultivar em nossa vida. A neurociência mostra que o cérebro, quando se coloca em um estado constante de submissão, ativa áreas relacionadas ao estresse crônico. Isso enfraquece a clareza mental, aumenta a ansiedade, esgota o corpo. O peso de cada sim forçado não é apenas emocional, é biológico. É como se a mente dissesse: eu não posso me posicionar, e o corpo respondesse com sintomas que refletem esse aprisionamento silencioso. Dizer não é apenas uma escolha social. É uma escolha pela saúde do cérebro, pela vitalidade do corpo, pelo equilíbrio da mente. Na dimensão espiritual, o não é ausência de amor, mas uma frequência de proteção. Ele delimita um campo vibracional, preserva a integridade energética, impede que o excesso de ruídos invada a pureza do que é essencial. O não é como um círculo de luz ao redor da alma, um selo que diz: aqui existe vida autêntica, aqui existe espaço para o florescer verdadeiro. Negar, nesse sentido, é abrir espaço para o silêncio, espaço para a verdade, espaço para aquilo que realmente importa. E talvez o ponto mais provocador desta reflexão seja este: não é apenas o que você aceita que cria sua realidade, mas também o que você recusa. Sua vida não se constrói apenas pelos sims que você deu, mas também pelos nãos que você ousou pronunciar. O destino não é apenas uma soma de caminhos aceitos, mas também uma dança sutil de portas fechadas. Quantos nãos você deixou de dizer por medo e quantos desses silêncios acabaram moldando a realidade que você vive hoje? Há um fardo quase imperceptível que muitos carregam, o fardo de um sim dito contra a própria vontade. Um sim que se instala no corpo como tensão, que aperta a garganta e deixa o peito pesado. Esse sim forçado não nasce da verdade, mas do medo de ser rejeitado, da necessidade de ser aceito, da crença de que o amor só existe quando não há conflito. Mas aos poucos, esse acúmulo de concessões vai corroendo a identidade, até que um dia já não sabemos mais distinguir o que é escolha genuína do que é obediência silenciosa. Viver assim é como habitar uma casa cujas paredes se estreitam a cada dia, até que quase não sobra espaço para respirar. Jung nos alertou que aquilo que permanece inconsciente se transforma em sombra. O sim automático é justamente essa sombra em ação, uma submissão disfarçada de gentileza, uma aprovação que não nasce do coração, mas do medo de desapontar. A sombra não é má, mas quando negada, passa a conduzir nossa vida
por caminhos de sofrimento. O sim que nasce da sombra é uma prisão invisível, e quanto mais nos prendemos a ele, mais nos afastamos de nós mesmos. Energeticamente, cada concessão que não ressoa com nossa verdade é como uma rachadura em nosso campo vibracional. Aos poucos, a energia criadora se dispersa, enfraquecendo nossa força de atração, esvaziando a vitalidade que deveria sustentar nossos sonhos. É como um rio que se divide em muitos canais e perde a intensidade de sua corrente. Dizer sim sem presença fragmenta nossa energia e nos deixa exaustos, sem direção, sem clareza. Montaigne, em sua sabedoria, afirmou: ninguém pode ser livre se vive escravo da opinião dos outros. E talvez essa seja uma das mais duras verdades da vida. Cada vez que aceitamos o que fere nossa alma apenas para manter a aprovação alheia, estamos entregando nossa liberdade mais íntima. O peso invisível do sim forçado não está apenas nas consequências externas, mas no abismo interno que se abre quando não conseguimos sustentar a nossa verdade. Quanto do que chamamos de paz é apenas silêncio comprado com concessões? E quantos dos nossos sims escondem um profundo desejo de dizer não? Há também uma crença silenciosa que acompanha muitos corações espirituais. A ideia de que amar significa nunca negar, nunca colocar limites, sempre acolher tudo e todos, mesmo às custas de si mesmo. Esse mito, embora envolto em palavras de bondade, muitas vezes nos aprisiona em relações de desequilíbrio e em escolhas que nos drenam a energia vital. O amor confundido com a ausência de fronteiras torna-se peso e não libertação. É como se, ao tentar abraçar o mundo inteiro, esquecêssemos que também precisamos sustentar o nosso próprio corpo. Jung nos lembrava que o verdadeiro amor não nasce da submissão, mas da integridade. Negar também pode ser um ato de amor, não de frieza, não de rejeição, mas de respeito pela vida que pulsa em nós. O não que protege o eu verdadeiro é o mesmo que sustenta a capacidade de amar de forma genuína. Quem nunca se preserva acaba doando migalhas esvaziadas e não presença viva. O não, nesse sentido, é um gesto silencioso que guarda o amor do desgaste. A neurociência espiritual mostra que quando dizemos não de forma consciente, ativamos regiões do cérebro ligadas ao autocontrole e ao senso de identidade. É como se o próprio sistema nervoso confirmasse: aqui existe coerência. Essa coerência fortalece o equilíbrio emocional, estabiliza a clareza mental e cria um estado interno de paz que nenhuma aprovação externa poderia oferecer. A biologia responde ao alinhamento da alma, lembrando-nos de que preservar-se também é cuidar do outro. Porque somente um coração íntegro pode amar sem se perder. Montaigne, em sua simplicidade sábia, dizia que amar não é dissolver-se no outro, mas coexistir sem deixar de ser quem se é. Essa frase ecoa como um lembrete de que o amor verdadeiro não nos pede sacrifício da essência, mas presença inteira. Quando confundimos amor com autoanulação, deixamos de oferecer ao outro aquilo que é mais sagrado em nós, nossa autenticidade. Quantas vezes acreditamos que amar significava nunca negar, quando na verdade o amor verdadeiro estava escondido no não que não ousamos dizer. Há uma sabedoria paradoxal na vida. Muitas vezes, aquilo que negamos é justamente o que abre o espaço mais puro para receber. Dizer não parece à primeira vista um ato de fechamento, mas na verdade é um gesto de abertura. É como podar uma árvore. Ao cortar galhos que já não servem, cria-se espaço para que os ramos saudáveis cresçam com mais força. O não consciente não é ausência, é preparação. Ele não é vazio, é campo fértil. Jung dizia que o inconsciente não integrado governa a nossa vida como destino. Enquanto não aprendemos a negar o que não nos pertence, seguimos guiados por forças invisíveis, vivendo escolhas que não são nossas. Mas o não trazido à luz rompe esse ciclo. Ele nos devolve a liberdade de caminhar com clareza, libertando-nos da tirania de um destino repetitivo. Cada vez que ousamos recusar o que não ressoa, estamos nos aproximando do que realmente nos pertence. Na linguagem da espiritualidade quântica, o não
atua como um ajuste fino de frequência. Ao negar aquilo que não vibra em sintonia, reorganizamos nosso campo energético e criamos espaço vibracional para que chegue até nós o que verdadeiramente corresponde ao nosso coração. Não se trata de exclusão amarga, mas de um alinhamento silencioso com a vida. É contraintuitivo, porque quanto mais negamos aquilo que nos dispersa, mais nos aproximamos das escolhas que nos nutrem. Montaigne ressoava esse princípio quando dizia: privar-se é enriquecer-se. Existe riqueza em negar o excesso, existe abundância em escolher o essencial. Assim como um viajante que decide deixar parte da bagagem pelo caminho para poder caminhar mais leve, cada não nos devolve a capacidade de avançar em direção ao que realmente importa. No fundo, o não é um fim, mas um portal. É o espaço sagrado que prepara o sim verdadeiro, aquele que nasce do coração, que não pesa, que não aprisiona, mas que nos enraiza na autenticidade. Há momentos em que o não deixa de ser apenas uma ideia filosófica e se transforma em um gesto concreto, quase corporal. Pense em quantas vezes você respondeu sim de forma automática, apenas para evitar o desconforto do silêncio ou o peso da desaprovação. Cada um desses sims escondia um custo emocional invisível. Uma noite mal dormida, uma sensação de esgotamento, um vazio que se instalava sem explicação. É como se cada concessão não autêntica fosse uma pequena moeda retirada do cofre da sua energia vital. A ciência da mente mostra que podemos interromper esse ciclo com algo tão simples e poderoso quanto a respiração. Inspirar profundamente antes de responder reorganiza os ritmos do coração e do cérebro, criando coerência entre emoção e clareza. Nesse instante de pausa, a pressa do automático se dissolve e o espaço da consciência se abre. O corpo nos ajuda a lembrar que a resposta não precisa nascer do medo, mas da presença. É nesse pequeno intervalo que se encontra a liberdade de escolher de forma alinhada. Do ponto de vista vibracional, cada não consciente é como um acorde que afina o instrumento da alma. Ele reorganiza o campo energético, fortalece as fronteiras do ser e concentra a energia criadora em direção ao que realmente desejamos. Ao invés de dispersar-se em mil caminhos que não ressoam, a energia se recolhe, se intensifica, se torna magnética. É nessa condensação silenciosa que o verdadeiro poder de manifestar começa a se revelar. E as consequências são palpáveis. Menos dispersão significa mais vitalidade. Menos concessões automáticas significa mais coerência com o propósito. O não, quando nasce da consciência, não fecha portas, ele abre janelas, ele não limita, ele direciona. Cada vez que dizemos não ao que enfraquece nossa essência, estamos ao mesmo tempo dizendo sim a uma vida mais autêntica, mais inteira, mais verdadeira. O caminho da manifestação não se constrói apenas pelo que se aceita, mas também pelo que se ousa recusar. Montaigne, em sua visão lúcida da vida, comparava a existência a uma grande mesa de banquete. Diante dela, muitos pratos são oferecidos, mas aceitar todos seria um ato de insensatez. Comer sem critério não é abundância, é excesso que adoece. Essa metáfora simples revela uma sabedoria profunda. Escolher o que recusar é tão essencial quanto escolher o que acolher. O não, nesse contexto, não é ausência, mas discernimento. Podemos imaginar também o não como a muralha de uma cidade. Uma cidade sem muralhas está vulnerável, constantemente invadida, incapaz de sustentar sua paz interior. As muralhas não servem para afastar a vida, mas para permitir que a vida floresça dentro de limites seguros. Assim é o não em nossa alma, um contorno invisível que protege a delicadeza do nosso jardim interno, para que ele possa crescer sem ser esmagado pelo peso das demandas externas. Na espiritualidade prática, o não é comparável ao ato de selar um espaço sagrado. É como o círculo traçado ao redor de um templo, que define onde começa a experiência do sagrado. Sem esse limite, o templo se perde no barulho do mundo. Dizer não é criar um território vibracional
onde a autenticidade pode nascer e permanecer. É um gesto que preserva a integridade do que é essencial, e sem ele, a própria espiritualidade se dilui em concessões sem raiz. O verdadeiro poder não está em aceitar tudo, mas em escolher com consciência o que merece permanecer. O não é uma porta fechada, é um filtro. Ele separa o que alimenta daquilo que esvazia, o que fortalece daquilo que enfraquece. Como Montaigne nos recorda, viver plenamente não é viver de excessos, mas de escolhas. E no silêncio profundo de cada recusa, nasce a força do que realmente tem valor. Jung nos ofereceu uma chave preciosa ao afirmar: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará de destino. O não, nesse sentido, é muito mais do que uma palavra de recusa. Ele é o ato que ilumina, o gesto que traz à superfície aquilo que, por tanto tempo, permaneceu escondido nas sombras. Dizer não é acender uma luz no inconsciente, é assumir a direção da própria existência, é deixar de ser conduzido pelo silêncio da repressão. Montaigne, com sua lucidez atemporal, ecoa essa verdade ao nos lembrar que a liberdade não está em multiplicar caminhos, mas em escolher com consciência quais trilhar. Liberdade não é ter todas as portas abertas, é ter clareza para entrar apenas naquelas que conduzem ao florescimento interior. Nesse sentido, o não é o guardião da verdadeira liberdade. Ele não limita, ele purifica, ele não diminui, ele aprofunda. A neurociência se encontra com a espiritualidade nesse ponto. Quando nos permitimos negar o que não ressoa, fortalecemos a plasticidade do cérebro, regulamos nossas emoções, estabilizamos os ritmos internos. Cada não consciente reorganiza nossos circuitos mentais e eleva nossa frequência de coerência. É como se corpo, mente e alma se alinhassem para sustentar uma mesma verdade. A vida ganha força quando não nos dispersamos em concessões vazias. A imagem final pode ser a do próprio Montaigne em sua torre, recolhido, escrevendo, dizendo não ao barulho do mundo exterior para dizer sim ao silêncio que lhe revelava a essência. O não, visto assim, é um espaço sagrado, um templo invisível dentro de nós, onde a autenticidade pode nascer sem ser sufocada. É nesse lugar de recolhimento que a alma encontra o espaço para se tornar inteira. E talvez reste apenas uma provocação suave, como uma semente deixada em sua consciência. A quais excessos você ainda está dizendo sim, e que poderiam ser transformados pela coragem de um único não?